O sheik bilionário estava no topo de sua fortaleza de poder e controle, mas seus olhos refletiam um vazio que nenhuma riqueza podia preencher. Suas mãos firmes, que comandavam impérios, tremiam diante da lembrança daquela mulher que ele havia expulsado de sua vida. Uma decisão que carregava como uma cicatriz invisível em sua alma. O passado tentava se esconder sob o véu frio de sua indiferença, mas ele sabia que seria impossível escapar para sempre. O sol se punha no horizonte dourado do Emirado, tingindo o palácio com tons de âmbar e carmesim. O ar exalava o perfume raro do jasmim e do sândalo, misturado à suave brisa seca do deserto. Tapetes de seda bordados com fios de ouro estendiam-se ao longo dos corredores vastos, enquanto lustres delicados refletiam luzes cintilantes nas pedras preciosas dos móveis. O silêncio imenso do deserto derramava-se por entre as janelas de vidro, carregando um peso que parecia esmagar até o coração mais resistente. Dentro daquele mundo de luxo e isolamento, o sheik mantinha seu semblante impenetrável. A aparência imponente, a túnica impecável, mas os olhos, esses denunciavam uma tempestade contida. Sentado diante da grande janela, ele observava o céu se extinguir lentamente, sentindo o nó da preocupação que a doença do filho provocava em seu peito. O menino, herdeiro do império, estava vulnerável e frágil, e a derrota parecia um inimigo implacável. Ela chegou silenciosa, com a confiança de quem dominava seus temores. A médica designada para cuidar do pequeno, aquela mulher que há muito havia sido arrancada de sua vida, agora retornava como a única esperança. Seu olhar firme e delicado encontrava o dele com uma tensão quase palpável, tão carregada de rancor quanto de uma emoção que nenhum dos dois queria. Admitir. Eu vim para cumprir meu dever, disse ela, a voz serena, mas firme, enquanto desviava o olhar da expressão fechada do sheik. E o menino precisa de toda a minha atenção. O silêncio tomou conta do ambiente, mais pesado do que o ouro que o cercava. O sheik fez um gesto brusco com a mão, indicando que ela o acompanhasse até o quarto do garoto. Não havia espaço para caridade ou palavras doces. Apenas a urgência da situação e as lembranças enterradas nas sombras do passado. Eles se cruzaram muitas vezes nesse espaço. Cada encontro uma batalha muda entre o orgulho ferido e a necessidade desesperada de salvar aquela vida tão frágil. Nem ele abriu seu coração, nem ela permitiu que a memória da rejeição a enfraquecesse. Cada movimento, cada olhar, carregava a carga de anos não vividos juntos, mas a força do laço invisível que ainda os unia pulsava com violência silenciosa. Quando a médica examinava o menino, uma notícia inesperada rompeu o ar tenso. Um diagnóstico preliminar indicava complicações que exigiriam um procedimento delicado e raro. O sheik encarou ela, a sombra de uma velha ferida se abrindo em seu peito. Naquele instante, uma verdade oculta, guardada entre eles desde o passado, ameaçava emergir com força devastadora. O ar se tornou elétrico, e o olhar da médica não era apenas profissional. Era uma promessa silenciosa de que aquele segredo mudaria tudo. Se você chegou até aqui, escreva destino nos comentários e ajude a desvendar os mistérios dessa saga. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever para não perder o próximo capítulo, onde o passado revelado vai mexer com o coração do nosso sheik bilionário. Venha viver essa emoção com a gente. O crepúsculo
parecia engolir cada sombra dos corredores do palácio, e o silêncio volumoso que se instalava entre o sheik bilionário e a médica era quase palpável. Ele a guiava com passos firmes, mas sua mente dançava em tormentos antigos. A presença dela junto ao filho o fazia ressurgir memórias que ele tentei enterrar a ferro e fogo. No quarto adornado por tapeçarias persas e cortinas de veludo carmesim, o ar quente trazia um misto de perfumes raros e o sutil esmorecer da luz. O menino estava deitado na cama, frágil e pálido, como uma flor que o deserto devora. A médica ajoelhou-se ao lado dele, mãos delicadas, porém resolutas. A maneira como o sheik a observava, escondida atrás dos músculos tensos do rosto rígido, carregava algo de inquietante. Era o temor de um homem que via sua fortaleza pessoal ameaçada. Ela, não. Era mais a mulher que ele expulsara, mas ainda carregava o mesmo fogo nos olhos, temperado agora pela inevitável amargura do tempo. A tensão entre eles era um fio invisível que os mantinha ligados mais do que o orgulho permitia. As complicações são sérias, ela sussurrou com tristeza e determinação. O coração dele, embora pequeno, mostra sinais de deformidades que comprometem a circulação. Será necessário um procedimento arriscado, raríssimo, e só podemos contar com a equipe médica mais qualificada do exterior. O sheik engoliu seco. Por uma fração de segundo, sua armadura de indiferença estremeceu. Era a vida do filho, não um inimigo a ser derrotado nas batalhas impiedosas dos negócios. As rivalidades palacianas, as traições, tudo perdia sentido diante daquela ameaça. Ele desviou o olhar para a janela, onde o céu escurecia a passos largos, assumindo tons de roxo e negro, pontilhado pelas primeiras estrelas. As demais pessoas que porventura passassem pelos corredores não tinham ideia da guerra silenciosa que acontecia ali. Quem poderá realizar essa cirurgia? A voz dele saiu áspera, vacilante. Somente um cirurgião em Nova Damasco, um especialista renomado que já salvou vidas similares, respondeu ela. Sua voz, apesar da calma, carregava a urgência de uma sentença. Mas o deslocamento será perigoso e dependemos da sua autorização para iniciar os planos. As mãos do sheik cerraram-se, mas sua decisão foi rápida, firme. Não havia espaço para hesitação quando se tratava do sangue da própria linhagem. Faça tudo para garantir a cura do meu filho, ordenou, com a autoridade de quem manda sem discussão. O silêncio caiu novamente, mais denso agora. Ela se levantou, seus olhos encontrando os dele por um instante que parecia durar eternidades. Algo não dito pairava no ar, uma palavra intangível que ambos temiam pronunciar. Antes que pudesse conter a emoção, uma sombra inesperada cruzou o umbral da porta. A irmã do sheik apareceram. Sua expressão carregava uma mistura desconcertante de preocupação e rancor disfarçado. Ela entrou no quarto sem pedir licença, sua presença aguçando as tensões, como o vento frio entre as areias do deserto. Ora, então essa é a famosa médica que eu tanto ouvia o irmão mencionar? Sua voz cortava o espaço como uma lâmina fria. Não imaginava que permitiriam que ela voltasse a pisar neste palácio. A médica ergueu o queixo, não se deixando abalar, mas o sheik sentiu a ira familiar borbulhar em seu peito. As palavras da irmã pareciam uma provocação calculada, uma tentativa de reacender chamas sepultadas. Minha prioridade é a vida do menino. Qualquer outro rancor fica à parte. A médica afirmou, sua postura firme. A irmã cruzou os braços, desviando o olhar para o menino com um sorriso amargurado. O garoto é fraco.
Talvez herde mais que a saúde debilitada deste pai ausente. Disparou, uma alfinetada que ecoou no âmago do sheik. O silêncio tomou conta da sala, só interrompido pelo leve suspiro do menino adormecido. O sheik sentiu o peito apertar, o peso de acusações imperfeitas e verdades incompletas esmagando-o. Era o momento de confrontar, de ultrapassar muros erguidos ao longo dos anos. Um passo em direção ao passado que ainda o assombrava, e talvez para a própria redenção que ele ainda temia. Ele se aproximou da irmã, encarando-a de frente. Palavras vazias não mudarão o destino deste menino, e nem o meu. Se há alguém que precisa entender a distância entre ruína e força, somos nós, disse, com uma firmeza que não admitia contestação. Foi então que, quase imperceptível, a médica puxou o holofote da verdade para si. Aproximando-se cautelosamente do sheik, sua voz fez a realidade tremer. Existe algo que você precisa saber. Algo que, se vier à tona, mudará não só o caminho do seu filho, mas todo o legado que você pensava controlar. Ele engoliu em seco, o peso das palavras sendo um golpe invisível. O que exatamente? Perguntou, pilotando o medo e a curiosidade que lhe ardia na garganta. Ela hesitou um instante, um olhar de conflito atravessado como uma lâmina invisível, antes de finalmente revelar. O diagnóstico não é o único segredo que este palácio guarda. A verdadeira ameaça está mais próxima do que imagina. Seu filho pode estar em perigo por algo muito além da doença. O relógio parecia congelar naquele instante. O sheik sentiu o chão se abrir sob seus pés. E o silêncio voltou, agora ainda mais cortante. Quem teria motivos para ameaçar o herdeiro? E que segredos enterrados poderiam ser tão pérfidos a ponto de colocar em risco não apenas a saúde, mas a própria vida daquele menino? Enquanto a noite engolia as últimas fendas de luz pela janela, um tremor percorreu a espinha do sheik bilionário. O que antes parecia um simples combate contra uma doença, agora se mostrava o prelúdio de uma conspiração que o levaria a encarar seus próprios fantasmas e a derrubar todos os muros invisíveis entre ele e a mulher que, apesar de tudo, continuava ligada ao destino do filho. E no silêncio quebrado apenas pelo leve brilho das estrelas, ficou a promessa de que nada mais naquele palácio, nem mesmo o poder avassalador de um sheik bilionário, seria capaz de evitar a tempestade que se aproximava. O sheik bilionário permaneceu imóvel diante da janela sob o céu estrelado, as sombras do palácio envolvendo-o como uma capa pesada demais para ser tirada. Os ecos das palavras da médica ecoavam em sua mente como um trovão distante. A verdadeira ameaça está mais próxima do que imagina. Era um enigma que latejava na fronteira entre o medo e a incredulidade. O silêncio entre eles não foi quebrado até que ela, com a delicadeza de quem carrega um mundo inteiro nas costas, quebrou a distância. Você não está sozinho nessa, sabe? Disse ela, desviando os olhos para o chão, a voz baixa e grave. Há pessoas dentro deste palácio que não querem o bem do menino. Nem o seu, tampouco. Ele a fitou. Nos olhos do sheik Orboan, uma tempestade se manifestava, violenta e secreta. Por trás daquela fachada de homem inatacável, havia um coração ferido, cansado de batalhas invisíveis. Explique, ordenou, a voz firme, ainda que o aperto no peito denunciasse o quanto aquele aviso o havia abalado. Ela respirou fundo. A complicação de saúde do seu filho pode ser só a ponta do iceberg. Há conspirações nas sombras, gente que vê nessa fragilidade uma chance de tomar o poder, de abalar o seu império. As palavras suspenderam o ar por um momento, enquanto ele sentia o peso do mundo escorregar sobre seus ombros.
conspirações dentro do palácio. As lembranças de traições sutis e olhares calculados vieram à tona. Não havia lugar no mundo mais perigoso do que aquele. Você está me dizendo que alguém planeja usar a doença do menino para me derrubar? Sua voz tornou-se áspera, carregada de raiva contida. Ela sentiu, os olhos fixos nos dele, sem traços de dúvida. E eu não permitirei que isso aconteça. Um estalo no silêncio anunciou a chegada de um criado, que sussurrou discretamente ao sheik. Ele escutou as notícias com a testa franzida, as sombras do passado ganhando mais peso naquele momento. Tratava-se de uma nova informação vinda do setor de segurança do palácio. Algo, ou alguém, havia sido visto rondando as instalações médicas, fazendo perguntas sobre o menino. O sangue do sheik latejou com a urgência da ameaça. Ele se virou lentamente para a médica, o olhar duro, mas tingido de uma emoção menos usual, a necessidade desesperada de proteção. Quero que você fique sempre ao lado dele. Se for preciso, não me importo com o preço. O que existe dentro deste palácio te quer nosso. Mal. Vai se arrepender de ter cruzado meu caminho. Ela retribuiu o olhar, agora não apenas como a profissional que cuidaria da vida do pequeno, mas como a mulher que ele expulsara, injustamente, e que se mantinha ali, irremediavelmente ligada ao destino dele. Nesse instante, o silêncio foi rompido pela voz ríspida, que irrompeu da porta aberta. Talvez você devesse lembrar que nem tudo pode ser comprado com dinheiro, querido irmão. A voz era da tia do menino, uma figura cujo sorriso falso escondia uma amargura enraizada em décadas. Ela avançou pelo quarto com uma segurança desafiadora, encarando o sheik e a médica como se fosse uma rainha julgando seus súditos. Vejo que a velha rivalidade de vocês ainda não se dissipou. Zombou, com o olhar perfurante. O sheik engoliu o nó que se formara na garganta, enquanto a médica permanecia ereta, a mão quase tocando o braço frágil do pequeno. A tensão que crescia no ar era quase palpável. Um duelo silencioso entre passado e presente, entre rancor e esperança. Minha prioridade é a vida do meu sobrinho, não as disputas familiares antigas, respondeu ela com clareza, ao mesmo tempo em que seu olhar questionava o sheik. Podemos confiar nela? Sua voz mental era um pensamento abafado. Mas o gesto do sheik, que desviou o olhar para o filho, revelou mais do que palavras poderiam dizer. A tia sorriu com desdém e deu um passo a mais, estendendo a mão para tocar o menino. Um movimento rápido de proteção da médica fez sua mão parar no ar, e um raio de silêncio congelou o ar quente do quarto. Não se aproxime, disse a médica com firmeza cortante. A mulher recuou, mas sua expressão era de quem sabia que aquela batalha estava apenas começando. O sheik se aproximou do menino, cruzando os braços sobre o peito. O silêncio foi tomado apenas pelo leve respirar do pequeno, que dormia sem saber que seu destino seria maior do que a maioria podia imaginar. Ele anunciou, com uma voz que misturava determinação e uma sombra de dor. Se querem derrubar meu império, vão ter que passar por mim primeiro. E por ela. A médica ergueu os olhos, e naquele olhar se fez a promessa muda de que lutariam juntos, contra um inimigo invisível, inabituais parceiros reatando fios rompidos pelo tempo. Ali, na penumbra daquele quarto, envolto em sedas e perfumes do deserto, uma aliança ainda tênue se formava. Entre eles, um segredo, uma sombra maior e mais obscura do que qualquer doença. Eles não sabiam, mas o verdadeiro perigo.
não vinha apenas da traição, nem dos fantasmas ancestrais. Vinha daquele que há muito tempo, em segredo, observava cada passo, esperando o momento perfeito para agir. E era alguém da própria família. Quando as palavras do sheik ainda ecoavam nas paredes, uma figura encapuzada deslizava silenciosa pelos corredores silenciosos do palácio, um sorriso cruel curvando seus lábios. Sabia o que estava em jogo. Sabia o quanto a queda de um império poderia ser deliciosa. E naquela noite, sob o céu imenso do deserto, uma sombra selava um pacto mortal, prometendo destronar não apenas um homem, mas apagar para sempre o futuro daqueles que ousavam amá-lo. A tempestade estava prestes a explodir. O silêncio que se instalou após as palavras da médica era carregado de uma tensão quase palpável. O sheik bilionário sentia o ar denso envolvendo cada respiração, enquanto seu olhar permanecia cravado na penumbra do quarto, onde seu filho dormia, vulnerável e inocente. A fragilidade do menino contrastava com o peso esmagador daquele segredo que ameaçava desmoronar tudo o que ele havia construído. Ele deixou que a mão repousasse brevemente sobre o ombro da médica, um gesto sutil, quase imperceptível, que denunciava uma confiança silenciosa, tão rara quanto preciosa. Por trás da armadura implacável que o impedia de mostrar fraquezas, havia agora alguém disposto a encarar o perigo de frente. Então não é apenas a doença, murmurou, a voz baixa, carregada de uma mistura de dor e determinação. Há quem deseje usar essa doença contra nós, mas ninguém quebra a nossa casa impunemente. A médica assentiu, os olhos brilhando com uma mistura de desafio e esperança. Ela se aproximou, agora com a postura mais firme, e abriu a janela ligeiramente, permitindo que o ar do deserto, ainda morno da noite, invadisse o ambiente. O aroma do jasmim e do sândalo embalava aquele instante, um bálsamo tênue contra a opressão das mágoas antigas. Precisamos de vigilância máxima, continuou ela, afastando um fio de cabelo que caía sobre o rosto pálido do menino. Eu e você não podemos mais ser inimigos. Esta é a hora em que todas as nossas diferenças devem ser enterradas. Ele respirou fundo, sentindo a pressão das décadas de rancor e orgulho se dissolver. Mesmo que por um momento fugaz, fixou os olhos na mulher que há muito tempo havia se tornado uma presença contraditória em sua vida, ao mesmo tempo culpada e salvação. Enquanto o relógio marcava as horas lentas, a porta do quarto foi aberta com firmeza. A figura da tia do menino surgiu como uma sombra desconfortável, seus olhos provocadores atravessando o ambiente como lâminas afiadas. O sheik estremeceu por um instante, mas moveu-se com a solenidade de quem é dono daquele território, encarando-a com a autoridade do homem que não se curva. Ainda insiste em pensar que pode controlar tudo, não é? Sua voz era um sussurro frio, quase um veneno. Mas há forças, meu caro irmão, que nem mesmo você compreende completamente. A médica colocou-se diante do menino. Seu olhar afiado desafiava a intrusa sem pestanejar. Cada gesto seu era uma declaração silenciosa de que não recuaria diante das batalhas que estavam por vir. Eu cuido da vida dele, declarou firme, sem perder um milímetro da autoridade que a profissão concedia. E não permitirei que sua amargura atrapalhe isso. A mulher sorriu com desdém, um sorriso que parecia trair uma satisfação cruel. Avançou um passo, uma mão estendida, tentando tocar o menino. A médica foi mais rápida, bloqueando o movimento com uma delicadeza intransigente. Não é sua vez,
disse, a voz como aço polido. A tensão no ar crescia, e o sheik, sentindo a urgência vibrar em suas veias, fechou o punho contra o peito. O orgulho ferido e o amor incondicional brigavam dentro dele. Uma tempestade silenciosa prestes a explodir. Ele deu um passo adiante, achatando a distância, a voz baixa e letal. Se querem derrubar este império, primeiro terão que passar por mim, e pelo que ele mais preza. Um silêncio mortal caiu no aposento, apenas interrompido pelo sussurrar sereno do menino. O sheik voltou-se para a médica, o olhar carregado não só de desafio, mas de uma trégua profunda, feita de compreensão e respeito. Para todos os efeitos, você é a guardiã dele agora, afirmou, deixando claro que as batalhas futuras seriam travadas lado a lado. E eu confio em você. Ela sentiu, uma leve faísca de emoção iluminando seus olhos castanhos. Aquelas reticências falavam mais do que qualquer palavra. Um passado conturbado, um presente frágil e um futuro incerto entrelaçados em silêncio. Por um instante, o palácio pareceu respirar junto com eles. O eco distante de fontes e o tilintar delicado dos objetos de prata compondo um cenário onírico para aquela aliança improvável. Mas quando a tensão parecia dissipar-se, um sussurro quase imperceptível percorreu o corredor lá fora. Os passos eram leves, calculados, e carregavam consigo uma ameaça invisível e voraz. O sheik franziu o senho, o corpo tensionando-se como se pressentisse a presença obscura. Ele se aproximou da porta meio entreaberta, inclinando o corpo para tentar discernir a sombra que se movia nas sombras do corredor. Foi quando um brilho súbito recortou o rosto de quem observava. Um sorriso cruel, curvado como uma faca afiada, ecoava silenciosamente em seus olhos frios. Alguém muito próximo, alguém do sangue e da família que ele acreditava proteger, tramava a queda lenta, senil mais fatal daquele império. O sheik fechou a porta com força. Seu coração pulsava descompassado, como se antecipasse a tormenta que viria abalar não só seu poder, mas o que restava de seu coração dilacerado pela perda ou pelo amor recusado. Na quietude que sucedeu, uma certeza cortava o silêncio da noite. A guerra estava apenas começando, e as sombras já dançavam nas paredes douradas do palácio. Era impossível saber quem subiria ao trono, mas o sheik bilionário sabia que para vencer teria que enfrentar não só as intrigas, mas os próprios fantasmas que um dia o ensinaram a temer. E no fundo da alma, uma voz sussurrava que a verdadeira batalha estava no amor, que ele jamais ousou recuperar, até que fosse tarde demais. A penumbra preenchia o quarto majestoso, onde o silêncio parecia carregar o peso de séculos e segredos não revelados. O sheik bilionário permanecia ao lado do berço, os olhos fixos na pequena figura do filho, que dormia alheio à tempestade que começava a se formar além das paredes douradas. O ar carregava o perfume reconfortante do sândalo e do jasmim, contrastando abruptamente com a tensão que impregnava cada centímetro daquele vasto palácio. A médica, ao seu lado, segurava o prontuário do menino com firmeza, porém suas mãos traíam uma ligeira tremedeira, um reflexo da angústia que crescia silenciosa entre eles. Eles não eram mais os mesmos que se enfrentavam tempos atrás. A aliança forjada pela urgência do momento os havia descaracterizado.
expondo uma cumplicidade precária e necessária. Será ainda pior do que imaginávamos, disse ela, a voz baixa como uma prece. As análises preliminares indicam que a condição cardíaca do garoto está se agravando mais rápido que o previsto. Se não agirmos com urgência, arriscamos muito mais que a vida dele. Colocamos em jogo o que resta do futuro da família. O sheik apertou os punhos, a mandíbula cerrada por detrás da máscara de dignidade. Seus olhos, no entanto, traíam o turbilhão de medo, impotência e determinação que o consumia por dentro. Ali, naquele momento, toda a fúria que ele costumava lançar sobre rivais, traidores ou concorrentes desaparecia diante da fragilidade do filho. Era uma batalha que ele não podia vencer com dinheiro ou poder. Quem acreditamos ser capaz de realizar tal procedimento? A pergunta saiu seca, sem hesitação, embora seu coração pulsasse acelerado. Ela baixou o olhar para as anotações, evitando o contato direto, mas a atenção era um elo que ainda os unia de forma inquebrável. Somente o renomado cirurgião de Nova Damasco. Ele é nossa última esperança. A cirurgia que o menino precisa não é comum, é complexa, delicada, e a equipe internacional exigirá o máximo sigilo e segurança. O sheik engoliu em seco. Aquela notícia tentou abrir fissuras em sua armadura, mas sua vontade de bai falou mais alto. Prepare tudo, nada será poupado para garantir o sucesso deste procedimento. E ninguém, absolutamente ninguém, poderá interferir. Enquanto ele projetava aquela determinação, a porta se abriu novamente, revelando a sombra espectral da tia do menino, cujo olhar era um misto cruel de escárnio e parentesco distorcido. Ela avançou pelo aposento com a arrogância de quem acredita que o vencedor já foi escolhido, escancarando ressentimentos. Enterrados. Acha que pode controlar todos os lados dessa história, não é mesmo? Ela provocou, o sorriso amargo traindo intenções ocultas. Sem dar espaço para resposta, ela se aproximou, os olhos perfurando a médica como farinha na luz do sol. Ainda insiste em se achar indispensável aqui? A médica não recuou. Com a voz firme e carregada de uma convicção inabalável, respondeu: Minha única missão é salvar a vida do menino. Seus jogos e rancores não têm vez nessa sala. A mulher sorriu com desprezo e estendeu a mão em direção ao berço, um gesto que requeria intervenção imediata. Num movimento rápido, a médica bloqueou a investida. Seus dedos tocaram levemente a mão da tia, com firmeza inquestionável. Não avance, ordenou, enquanto o sheik observava, sentindo as paredes da guerra interna se erguerem outra vez. A tensão beletrizou o ar, quase cortando a respiração de todos presentes. O silêncio foi quebrado pela voz grave do sheik, pesada e cheia de autoridade. Se alguém ousar perturbar a segurança do meu filho e desafiar essa casa, terá que me enfrentar. Seus olhos encontraram os da médica, um olhar que pela primeira vez em muito tempo não carregava julgamento, mas um pacto silencioso. Ela assentiu, uma faísca de esperança naqueles olhos claros, como se dissesse: estamos unidos nessa luta. O relógio antigo do palácio marcou as horas no som pausado de seu tic-tac, enquanto lá fora, nas sombras do deserto, a noite se aprofundava. O sheik virou-se para a janela, observando as estrelas que começavam a pontilhar o céu de veludo negro. O peso da conspiração que cercava seu filho não era mais uma ameaça distante. Agora era um inimigo visível,
que se infiltrava sorrateiro como uma serpente na areia. Sabemos de alguém. Alguém dentro deste palácio, a médica confessou, com a voz carregada de um mistério sombrio. Um traidor com acesso aos nossos passos e que manipula as peças para destruir não só o menino, mas todo o seu império. O silêncio que caiu logo depois revelou o abismo que se abria entre a segurança aparente da riqueza e o perigo invisível que ameaçava o futuro da família. O sheik fechou os olhos por um instante, reunindo forças e lembranças, dores que jamais foram expostas, e um amor que, apesar da distância e das escolhas, nunca morreu. Precisamos agir rápido e com discrição. Não posso permitir que o sangue da minha linhagem seja derramado por mãos que deveriam proteger. Sua voz firme cortou o ar, como um decreto que selava seu destino. Um sussurro quase imperceptível veio do corredor, passos deslizando silenciosamente, a presença invisível, que confirmava a urgência daquela batalha. O sheik se moveu até a porta, abrindo-a com decisão, o olhar atravessando a escuridão que parecia engolir o palácio. Na esquina do corredor, uma figura encapuzada deslizou para as sombras, antes que ele pudesse alcançá-la. Um sorriso cruel apareceu no rosto desconhecido, o sorriso da traição que jamais poderia ser esquecido. Ali, sob a ocultação do manto da noite, estava a verdadeira ameaça, um inimigo de sangue, um vulto nascido entre aqueles que juraram fidelidade. E por trás daquele sorriso, um pacto ancestral e mortal se desfazia. Enquanto o sheik fechava a porta do quarto com força, o silêncio que se seguiu foi denso, carregado de uma certeza. A guerra pela vida de seu filho, sua honra e seu coração estava apenas começando. E no âmago daquele império imenso, um segredo obscuro aguardava para emergir e destruir tudo, inclusive o amor que ele nunca ousou retomar. Na quietude da noite, o sheik bilionário permaneceu sozinho, encarando o vazio que nenhum ouro podia preencher, enquanto a sombra do passado ameaçava continuar seu reinado. O silêncio que envolvia o quarto do menino era espesso, quase palpável, como se cada parede do palácio prendesse a respiração, aguardando o desfecho de uma batalha invisível. O sheik bilionário permanecia imóvel, a mão pousada com delicadeza sobre a testa trêmula do filho, sentindo o calor frágil e intermitente que escapava do corpo pequeno. Atrás dele, a médica erguia o olhar, tentando desvendar a fúria contida e o medo encoberto que brilhavam nos olhos escuros dele. A presença dela, tão próxima e ao mesmo tempo distante, carregava lembranças profundas e cortes invisíveis que o tempo tentou cicatrizar sem sucesso. Nem a pompa dos tapetes de seda, nem o brilho dos lustres podiam suavizar a tensão do momento. Eram dois universos quebrados, que pela urgência daquele instante se entrelaçavam numa dança lenta, feita de olhares medidos e silêncios carregados. Precisamos agir rápido. A voz da médica trouxe uma urgência cortante, interrompendo a quietude. A cirurgia só poderá ser feita na próxima semana em Nova Damasco, e a viagem exige um sigilo absoluto. Se alguém descobrir, pode comprometer tudo. O sheik apertou os dedos contra o batente da janela, os músculos do rosto contraídos. No leve resplendor da lua que filtrava as cortinas, ele parecia um monarca em guerra contra o destino, travando batalhas que poderiam ser vencidas apenas com coragem e sacrifício. Se alguém ousar interferir, ele parou, a voz falhando pelo peso da palavra não dita.
Não descansarei até que haja justiça. Ela tomou um passo à frente, o brilho feroz nos olhos denunciando uma convicção que ia além da técnica médica. Eu não deixarei. Mas você precisa confiar, não apenas na minha competência, mas em quem escolheu para estar ao seu lado. Aquele instante carregou o peso de uma promessa silenciosa, um pacto moldado por anos de mágoas e indecisões. Foi então que a porta se abriu com força, o eco cortando o silêncio sufocante. A irmã do sheik entrou com passos decididos, seu olhar afiado mais venenoso que serpente. A luxúria do carmesim em seu vestido contrastava cruelmente com a sombra que refletia nos olhos dela. Cada palavra que saía dos lábios dela era uma provocação, uma chama lançada sobre brasas já inflamadas. Parece que o rei finalmente reconhece que nem toda perda pode ser curada com dinheiro. Zombou, pousando o olhar com desdém na médica. Você que insiste em ficar onde não é bem-vinda. A médica ergueu o queixo, a postura rígida, como uma muralha diante da tempestade. Estou aqui por uma única razão: proteger essa criança. O que o passado nos reservou não interessa agora. O presente pode decidir o futuro. Um sorriso cruel rasgou o rosto da irmã. O futuro já está enterrado, junto com as ilusões de quem pensa poder controlar seu próprio destino. O sheik engoliu a raiva, virando-se com a solenidade de um líder que não se deixa dominar por provocações alheias. Cuidado com o que diz. Este palácio não é lugar para discursos vazios. Do berço, um leve suspiro do menino, que dormia como se alheio à tensão, trouxe um contraste pungente. Naquele momento, o sheik percebeu que a mortalha da luta era muito maior do que qualquer conflito familiar. Era uma guerra pela vida, pelo poder, pelo amor que ele nunca ousou admitir sentir. A médica avançou, bloqueando a mão da tia que tentava atravessar o espaço íntimo do menino. Seu olhar era de aço, a voz um comando firme. Não se aproxime. Esta criança está sob minha responsabilidade. A figura da irmã recuou, mas seus olhos perigosos indicavam que essa batalha estava longe de terminar. O sheik sentiu um aperto no peito, uma mescla de defesa e desespero, como a areia fina que escapa pelas mãos, mesmo quando se tenta segurá-la com força. Ele voltou o foco para a médica, a seriedade esculpida em cada linha do rosto. Você ficará ao lado dele, custe o que custar. Ela sentiu, um brilho sincero iluminando sua expressão. Naquele instante, as diferenças foram enterradas sob o peso do compromisso compartilhado. A noite avançava e as sombras dançavam nos corredores vastos do palácio, onde passos furtivos perseguiam segredos e conspirações. Um criado aproximou-se silencioso, revelando uma notícia sussurrada, mas cortante. Alguém, uma sombra indesejada, fora visto rondando discretamente os aposentos médicos, buscando informações proibidas. O sheik sentiu um arrepio percorrer a espinha, o alerta de que o inimigo estava mais próximo do que jamais imaginara. A médica, ao seu lado, compartilhava aquele mesmo frio na alma, o olhar unido em uma batalha invisível. "Quem é?" perguntou ele, com a voz tensa, esperando que naquela resposta residisse o fio frágil da esperança. "Ainda não sabemos", respondeu ela, as sobrancelhas franzidas em preocupação. "Mas é alguém com acesso, alguém que conhece os corredores, as rotinas e que espreita nossas ações." O sheik fechou os olhos por um instante,
As lembranças de traições antigas e olhares dissimulados assombrando sua mente como um pesadelo persistente. Mas agora, não era só o império em jogo. Era a vida do filho, o próprio legado que ele jurara proteger. Antes que qualquer palavra pudesse ser dita, o som inconfundível de passos arrastados veio do corredor. A figura da tia apareceu novamente, o rosto mascarando um sorriso gélido e calculista. Vocês se esquecem de que não são os únicos com planos aqui, disse ela, passando pelo sheik sem um pingo de respeito. Eu tenho minhas próprias peças nesse jogo, e não hesitarei em usá-las. A médica cruzou os braços, pronta para resistir à investida silenciosa de quem considerava inimiga, enquanto o sheik apertava os punhos, preparando-se para o embate que sabia inevitável. Ele aproximou-se do berço, os olhos puxando cada detalhe do rosto do filho, como se buscasse forças onde só existia fragilidade. Se querem derrubar tudo o que construí, que venham preparados, murmurou ele, com a voz rouca enquanto a mão fechava-se numa promessa de proteção e vingança. Olhou para a médica e naquele instante palavras foram desnecessárias. Um pacto silencioso, forjado pela urgência da sobrevivência e pelo peso dos sentimentos não ditos, tornou-se o elo que os uniria contra a sombra que os cercava. Mas quando toda a determinação parecia pronta para explodir em ação, uma revelação chocante veio como um sussurro vindo do palácio escuro. Um dos guardas, ofegante e pálido, entrou apressado no quarto, trazendo notícias que fizeram o coração do sheik congelar por um instante. Senhor, encontraram algo no escritório do seu pai. A expressão do sheik endureceu na mesma fração de segundo, as palavras ecoando dentro dele como uma sentença. O homem que ele mais amava e a quem havia prometido proteger, tinha deixado uma carta, uma confissão, um segredo capaz de abalar toda a estrutura daquele império dourado. Ele tomou a mão da médica com força, os olhos carregando o peso de uma dor profunda, mas também um lampejo perigoso. Precisamos ler, agora. E assim, enquanto a noite avançava lenta e inexoravelmente, o sheik bilionário encarava não apenas a doença que ameaçava seu filho, mas também a verdade que poderia destruir para sempre o que restava de seu coração e de seu legado. O sheik bilionário permaneceu imóvel diante da porta fechada do escritório do pai, os dedos ainda tremendo ligeiramente após ouvir a notícia que cortara o ar como uma lâmina invisível. A carta nas mãos do guarda parecia menor do que tudo o que pesava em seu coração. Naquele instante, mas sabia que ali residia a chave para segredos enterrados e verdades sufocadas por anos de silêncio. No silêncio que se seguiu, o eco distante do relógio antigo do palácio marcou o compasso da ansiedade crescente. Cada tic-tac parecia o martelar da sentença que ele estava prestes a enfrentar. Voltou-se para a médica, cujos olhos brilhavam com uma mistura de preocupação e algo que podia ser esperança, mesmo em meio às sombras. Vamos lê-la, ele declarou. A voz firme, mas carregada de uma tensão que mal podia conter. A verdade não pode mais esperar, continuou, abrindo a carta com as mãos que não mais tremiam, dominado por uma determinação férrea. As palavras, meticulosamente escritas com a caligrafia inconfundível do pai, eram um misto de confissão e um último pedido. Revelavam traições ocultas, feitas sob a sombra da riqueza, alianças, desfeitas nos corredores secretos do palácio, e um perigo maior do que qualquer doença, uma conspiração interna prestes a se revelar.
Durante a leitura, a atmosfera do salão abafado parecia se tornar mais densa, impregnada por um perfume sutil e pesado de sândalo, misturado ao calor do deserto lá fora. O sheik sentia o peso das palavras cortando seu peito, uma dor que não vinha da doença do filho, mas da desilusão de saber que a verdadeira ameaça vinha de dentro, de mãos que deveriam zelar pela família. Não podemos confiar em ninguém além de nós agora, afirmou a médica, sua voz baixa reverberando como um juramento. Essa carta confirma os rumores que suspeitávamos, que alguém do círculo mais próximo está traindo vocês, buscando enfraquecer não só o império, mas a própria vida do menino. Ele assentiu, os olhos perdidos por o momento na imensidão estrelada que surgia lá fora, contemplando o deserto tranquilo onde nada parecia se mexer. Apesar da tempestade que se formava dentro daqueles muros dourados. Vou precisar suspender todas as autorizações de entrada e saída no palácio, ele disse, a mão já percorrendo o dispositivo no punho, acionando um sistema privado de segurança. Cada passo, cada pessoa, cada sombra será monitorada. Essa traição será arrancada pela raiz. A médica o observou em silêncio, percebendo que por trás da armadura de arrogância e poder havia um homem destruído pelo amor e pela responsabilidade. Era um gigante cansado, tentando proteger o que restava da sua linhagem e do pouco que ainda podia chamar de lar. De repente, o telefone do palácio tocou, cortando a tensão como um grito inesperado. Ele atendeu com uma voz grave, que dissimulava a inquietação que se espalhava por suas veias. Senhor, é serviço de segurança. Temos uma informação urgente. Um objeto foi encontrado entre os pertences do secretário particular do seu pai. Algo que pode implicar diretamente nesta conspiração. O sangue do sheik gelou nas veias. O ímpeto de proteger a família e punir os traidores crescia vertiginosamente. A carta não era apenas uma confissão. Era uma armadilha que o engajava numa guerra que não podia mais ignorar. Tragam-me esse objeto imediatamente, ordenou a voz seca, enigmática. É hora de descobrir exatamente até onde a traição chegou. Após desligar, ele encarou a médica, o olhar penetrante e decidido. Preciso que prepare a saída do menino para Nova Damasco o quanto antes, disse a voz baixa, carregada de pressa e medo ao mesmo tempo. Mas o segredo que estamos prestes a descobrir exigirá, mais do que sigilo, precisará de coragem e de aliados. Ela apenas assentiu, o rosto iluminado por uma chama interna que nem o resplendor das lâmpadas de cristal podia ofuscar. Sabia que aquele momento mudaria tudo, a estrutura do império, a relação entre eles e talvez até o próprio destino daquela família dilacerada. Um sussurro delicado, mas firme, rompeu a quietude entre os dois. Estamos cercados pelo perigo. Não sabemos em quem confiar. Mas, juntos, podemos enfrentar qualquer tempestade. Enquanto as velas nas candelabros lançavam sombras oscilantes nas paredes revestidas de ouro, o sheik seguiu até a janela, olhos fixos no horizonte onde a aurora começava a tramar seu surgimento tímido. O poder, a riqueza, tudo parecia pequeno diante da complexidade de proteger uma vida tão frágil e um amor que lhe lutava para não permitir ressurgir. Nesse instante, uma batida rápida e discreta na porta anunciou a chegada de um mensageiro. Ele entrou trazendo um envelope selado com o brasão da família que o sheik abriu com dedos que agora estavam menos trêmulos, mas o coração seguia acelerado. No interior, uma fotografia antiga e uma frase escrita à mão. Nem tudo nesse palácio é o que parece. Confie naqueles que menos espera. O sheik franziu o senho,
sentindo o ar ficar mais denso à sua volta. A guerra pela sobrevivência da nossa família apenas começou, e o inimigo está bem mais perto do que ousamos imaginar. Ele dobrou a carta com cuidado. Os olhos ardiam de uma mistura de medo e determinação indomável. Que venha o que tiver que vir. Eu não permitirei que destruam o que é meu. Nem a saúde do meu filho, nem o amor que pensei ter perdido. Murmurou, mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. A noite dentro do palácio era um palco silencioso de batalhas invisíveis. E no coração daquele império de luxo e dor, um segredo pronto para explodir carregava a promessa de uma traição tão profunda que poderia não apenas abalar o trono, mas cortar as últimas ligações entre o sheik bilionário e a mulher que, apesar de tudo, ainda guardava a chave do seu coração. Enquanto isso, nos corredores escuros e distantes, uma sombra se moveu com passos silenciosos. Um sorriso cruel esculpido em seus lábios. Segurava um segredo sombrio e estava prestes a usá-lo para destruir tudo o que ele havia construído, começando pelo que ele mais amava. O sheik bilionário permaneceu de pé à frente da janela imensa, as mãos unidas atrás das costas, enquanto o horizonte rubro do amanhecer tingia o céu do deserto. Dentro do palácio, o ar parecia pesado demais para ser respirado. Um silêncio denso prenunciava que nada mais seria como antes. A carta do pai, aquele mistério ancestral que descortinava traições invisíveis, ainda repousava sobre a mesa, como um convite silencioso para a queda iminente. Mas ele não podia ceder, não agora. A médica aproximou-se devagar. O vestido branco contrastando com as sombras alongadas que se esticavam pelas tapeçarias bordadas a ouro. Seus olhos enfrentaram os do sheik, buscando ali um resquício da paixão que ambos tinham tentado afogar no passado. O tempo não apagara a verdade nem ressentimento, apenas tornara o sangue mais quente. O segredo do seu pai não é só uma confissão, ela disse, a voz carregada de urgência e temor contido. É uma armadilha. Alguém se esconde atrás dessa carta e quer ver sua queda completa. Os dedos do sheik tremeram levemente ao tocar o papel amarelado. Ele sentia a fragilidade do momento, mas também a força silenciosa que vinha do amor que pulsava pelo filho adormecido em seu quarto. Quem? A pergunta saiu em um sussurro afogado, como se pronunciar o nome desse algo pudesse manifesto. Não sabemos ainda, mas é alguém mais próximo do que jamais imaginamos. Alguém que conhece os passos, os desejos, as fraquezas. Ela respirou fundo, aproximando-se bem dele, como se dividissem não apenas um segredo, mas uma alma partida. Precisamos agir rápido, antes que o veneno se espalhe por completo. O cheiro inebriante de jasmim que entrava pela janela aberta trouxe à tona uma memória antiga e dolorida. O riso da mulher que ele expulsara, tão presente e distante ao mesmo tempo. E naquela lembrança, a culpa se entrelaçou com uma esperança esquecida, imensa e sufocante. O som suave de passos aproximando-se os interrompeu. Era o criado que trazia o objeto confiscado, um relicário simples, com um brasão antigo gravado que pulsava com um significado oculto demais. O sheik assumiu o item, o toque frio contrastando com o sangue fervente que percorria suas veias. Um segredo do passado, protegido por anos, agora emergia das sombras para ameaçar seu presente. Antes que pudesse abrir o relicário, um golpe surpresa atingiu-lhe o peito. A voz firme da tia, cortante como um punhal.
Achou mesmo que poderia controlar tudo sozinho? Disse ela, entrando no salão com o vestido esvoaçante e os olhos que brilhavam com uma malícia antiga. Você acredita que essa carta e esse relicário são suas únicas preocupações? Há jogos muito maiores em movimento. Seu império vacila porque você perdeu a visão. Ele a encarou com um olhar que misturava desprezo e cansaço, mas sua voz carregava a autoridade reacendida. O império é meu para proteger. Nem você, nem ninguém poderão trair a confiança que minha linhagem depositou em mim. A médica ficou ao lado dele, pronta para defender o que restava da família que lutava para sobreviver. A disputa silenciosa entre as três presenças naquele salão era um campo minado, onde um passo em falso poderia significar ruína imediata. O sheik abriu o relicário lentamente, revelando uma pequena chave antiga e um pedaço de pergaminho. A caligrafia era inconfundível, a do pai que já não podia corrigir erros. As palavras, escritas com tinta desbotada, falavam de um só nome, Rami. O nome caiu entre eles como a pedra no poço silencioso do palácio. Rami, o homem que podia decidir a sobrevivência da família, o destino do império e a verdade oculta nas paredes douradas. A médica franziu o senho. Rami, aquele que você sempre desconfiou? Sua voz não era uma acusação, mas uma alerta. O sheik sentiu o tempo desacelerar, o chão sob os pés parecendo instável. A sombra daquele nome se estendia mais longa do que jamais esperara. Um inimigo que estava ao seu lado, disfarçado por conveniências e sorrisos falsos. Ele fechou o relicário com força, como quem tenta aprisionar um fantasma. O coração pulsava acelerado. A urgência de proteger o filho se transformava em fúria indomável. Prepararei a viagem para Nova Damasco, decretou com voz seca. Mais do que nunca, não podemos falhar. Nem um suspiro fora do lugar, nem um movimento sem vigilância. Ela aceitou o olhar como uma promessa, não só de combate, mas de redenção. Mas então, quando a tensão parecia atingir ao ápice, um ruído vindo do corredor fez todos se virarem. A porta se abriu abruptamente, revelando uma figura encapuzada, que, ao cruzar a soleira, deixou cair discretamente um pequeno envelope. O criado mais próximo correu para pegar o papel antes que a sombra se dissipasse pelos corredores dourados. O sheik abriu o envelope com dedos firmes e viu a caligrafia firme que lhe rasgou a alma. Nem tudo o que parece fiel neste palácio merece sua confiança. Nem tudo que é luz brilha sem escuridão. Rami não está só, e o próximo passo será seu pior erro. O silêncio que se seguiu teve o peso de uma sentença irrevogável. O olhar do sheik percorreu o rosto da médica. Não havia dúvida, apenas a consciência de que a guerra que agora enfrentavam não tinha fronteiras claras. Enquanto a cidade do deserto despertava em tons de ouro e areia, dentro do palácio a tempestade estava para explodir. E entre as velas que iluminavam os salões resplandecentes, um pacto maldito se desvelava. O maior inimigo estava muito mais próximo, e havia começado a jogar seu jogo no momento em que o sheik bilionário menos suspeitou. O destino de seu filho, seu império e aquele amor proibido estavam agora amarrados a um fio tênue. E o próximo passo, doloroso e inevitável, prometia não só derrubar muros, mas abrir feridas que talvez nunca cicatrizassem. O sol derramava seus primeiros raios dourados sobre o emirado, iluminando os muros do palácio com uma luz que prometia renascimento.
O sheik bilionário permaneceu em silêncio diante da janela, observando o deserto despertar. O peso da noite anterior ainda estava presente, mas havia algo novo ali. Uma centelha de esperança que o coração, antes endurecido, finalmente reconhecia. Ao lado dele, a médica fitou-o com um olhar carregado da força que haviam construído juntos. O relicário, as cartas, as traições reveladas, tudo parecia fazer parte de um passado que, embora sombrio, os impulsionava agora para frente. O nome Rami reverberava em sua mente, mas ele sabia que para vencer aquela batalha precisaria ser maior que os medos e rancores do passado. A porta se abriu suavemente e o pequeno herdeiro, ainda frágil, mas serenamente adormecido, foi colocado sob seus braços. O toque do menino quente contra o peito do pai dissolvia qualquer barreira restante. Pela primeira vez em muito tempo, o sheik sentiu seu coração bater em sintonia com algo que nem a riqueza podia comprar: a vulnerabilidade do amor puro. Enquanto a equipe médica providenciava os preparativos para a delicada cirurgia em Nova Damasco, o sheik reuniu os líderes do império na grande sala do trono. Sua voz, firme e resoluta, ecoou pelo salão adornado de ouro e seda. Nenhuma sombra esconderá a verdade dentro deste palácio. Quem quer que esteja traindo esta família, pagará pelo que fez. Mas hoje, nossas prioridades são outras. Meu filho e nossa linhagem merecem esperança e renascimento. O silêncio respeitoso foi quebrado apenas pelo suave sussurrar daqueles que compreendiam a gravidade das palavras. A corte sentiu nos gestos do sheik não apenas um líder, mas um homem disposto a se redimir e proteger o que era mais precioso. No íntimo do palácio, a irmã do sheik foi chamada para prestar esclarecimentos. Diante da firme postura dele, seus argumentos e provocações perderam força. O império, mais forte do que nunca, unido em torno da ameaça comum, mostrava que o rancor não teria mais espaço para prosperar. No quarto onde o ar se misturava ao perfume do jasmim e ao calor da seda, a médica preparava o menino para a viagem. O sheik seguiu ao lado deles, o rosto calmo, mas a mente atenta. Olhando para aquela criança, viu o símbolo da luta mais intensa de sua vida, contra as traições, contra o tempo e contra seus próprios fantasmas. Antes de partir, o sheik voltou-se para a médica, sua voz baixa e sincera. Obrigado por não desistir de nós. Por ter permanecido, mesmo quando tudo parecia perdido. Ela sorriu, um sorriso que carregava, além da carga profissional, um carinho profundo e silencioso que nenhum deles ousava nomear até então. Somos mais que aliados agora. Sou parte do que resta desta família, disse, tocando levemente a mão do sheik. Os dias que se seguiram foram marcados por um esforço silencioso. A cirurgia delicada, realizada com sucesso pelo cirurgião de Nova Damasco, foi recebida com uma fé renovada. O menino, embora ainda frágil, reagia com uma força inesperada, como se estivesse determinado a superar não só a doença, mas o destino sombrio que pairava sobre sua linhagem. No retorno ao palácio, a atmosfera mudou. O rosto do sheik, antes marcado pela dureza implacável, agora abria espaço para sorrisos contidos e olhares mais humanos. A presença da médica era um lembrete constante daquilo que ele havia aprendido. O poder maior estava no perdão e na união. Em uma noite iluminada pela lua cheia, diante de familiares e amigos finalmente reconciliados, o sheik tomou a mão da mulher, que dividira tantos anos de dor e esperança.
O que construímos juntos é maior que as nossas diferenças, disse ele, os olhos fixos nos dela, com uma sinceridade que quebrava todas as defesas. Quero que este seja o começo do que devia ter sido desde sempre. Ela apertou sua mão com delicadeza, deixando que a emoção transbordasse num olhar que dizia tudo: perdão, confiança e um amor que resistira às tempestades mais ferozes. O palácio, antes palco de sombras e traições, agora resplandecia com a promessa de um futuro renovado. Nos jardins, as flores desabrochavam ao sabor da brisa morna, simbolizando a expansão de uma nova vida. O sheik bilionário, envolto não apenas pelo ouro que lhe cabia, mas por um amor que finalmente tomava forma, sentia-se pleno. O filho dormia seguro, o império estava sólido, e a mulher ao seu lado era a companhia que o destino demorara a conceder, mas que ele jamais permitiria perder novamente. Naquela noite, enquanto as estrelas brilhavam sobre o deserto silencioso, a fortaleza do sheik não era apenas a de poder, mas a de um homem que aprendia a ser vulnerável, a amar e a entregar-se ao que realmente importava. E assim, o sheik bilionário e a médica que se tornara seu amor caminharam juntos para um horizonte onde as feridas do passado curavam-se com a certeza do perdão e onde o futuro, por mais incerto, era antes uma promessa dourada que nenhum segredo ou traição poderia destruir. Ali, sob o silêncio cálido do deserto e ao olhar protetor das estrelas, a saga chegava ao fim, não com o peso das dores antigas, mas com a leveza reconfortante do amor que vence, do perdão que liberta e da esperança eterna que repousa num novo amanhecer.